Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Nós vamos aqui ouvir uma palestra muito educativa. Nós vamos entender que a água determina a saúde e a água determina a doença. Mas por que que isso acontece? Quem vai mostrar isso para gente é o nutricionista Sunaik. Vamos falar um pouquinho do Sunaik? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quem é o Sunaik? Ok? Para vocês conhecerem. O Sunaik Alan Rodrigues é um nutricionista formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade saudável, além de nutrição funcional e esportiva. Você pode conhecer mais do trabalho dele no Instagram, Sunaik_nutricionista, ok? Então, eu vou passar aqui para o Sunaik para ele te mostrar como que uma água pode determinar saúde ou doença, né? Por que que isso acontece? É com você, Sunaik. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Lu. Obrigado, querida. Sou eu que agradeço estar aqui presente com você e mais essas pessoas queridas aqui que tiram um tempinho delas para poder assistir essa live, para poder aprender sobre saúde e por que que a água ela determina saúde ou se ela determina doença. Por que que isso é tão importante as pessoas entenderem? É muito simples você entender. 70% do nosso corpo ele é composto de água. 70% do nosso corpo. Tá? Por isso, um dos motivos da água determinar saúde ou doença é que o nosso corpo é formado de 70% de água. Então, se você é uma pessoa que anda desidratada, você é uma pessoa mais doente. Bem simples você entender. Só que se a gente for parar para pensar, para a gente avaliar a saúde como um todo, o corpo humano ele é composto de 70% de água, certo? Antigamente, se achava que a água ela era apenas um solvente universal, ou seja, ela diluía e estava tudo certo e hidratava. Mas não é bem assim. A água ela é considerada um nutriente. Por que isso não é que ela é considerada um nutriente? Ela é considerada o nutriente mais abundante que a gente tem dentro do corpo. Não tem nenhum nutriente que é tão que tem tanto no nosso corpo como a água. Por que que ela é um nutriente? Porque ela causa reações químicas no corpo. Então, se ela causa hidrólise, o que que é hidrólise? É a quebra de reações, ela é um nutriente. Isso é extremamente importante. Então, se você parar para pensar nisso, a gente vai ver que realmente a água determina saúde ou doença. Só que hoje a gente está num processo, no mundo, onde tudo todo no nosso meio está contaminado, infelizmente. Então, o ar está contaminado, o solo está contaminado, as frutas, as verduras, os legumes, a comida que a gente come hoje está cheia de agrotóxico, né? E a água nossa também está contaminada. Então, o primeiro passo que a gente tem que parar para pensar antes da gente ter saúde, é a qualidade da água que a gente bebe. Concorda? Então, isso é importante. Qual é a qualidade da água que você está aqui me assistindo agora está bebendo? O primeiro passo é olhar se essa água é uma água pura. Você não pode beber uma água suja, lógico, certo? E aí tem outras características importantes. Se a gente entrar no detalhe sobre saúde, a água, ela é tão necessária para a saúde que se você ficar mais do que 5 dias, 6 dias sem beber água, você morre. Então, você não dá para ficar sem água. Então, a qualidade da água ela é importante. Mas o que que tem a ver a qualidade da água? A água, você pode tomar uma água que seja antioxidante, ou você pode tomar, por exemplo, uma água que seja oxidante. O que que é isso, né? Quando você consome frutas, por exemplo, as frutas, elas têm antioxidante. O que que são os antioxidantes? Eles combatem o radical livre que a gente tem. Da onde a gente tem radical livre? Da respiração, a gente tem radical livre da poluição. Só que o radical livre que vem da nossa respiração, o nosso corpo ele já está habituado, ele consegue combater. Mas ele não está habituado a receber radical livre de porcaria que você come. Ele não está habituado a receber radical livre da poluição que tem no ar. Ele não está habituado a receber
radical livre da poluição que tem na água, da sua má alimentação. Não tá. Então você precisa, por exemplo, doar elétrons. Quando você consome uma água, por exemplo, que é antioxidante, ela doa elétrons. Então ela combate o radical livre. Ela previne o envelhecimento precoce. E onde você acha uma água antioxidante? Quando você mineraliza a água, por exemplo, você consegue ter uma água mais antioxidante. Isso é extremamente importante. É o que a Timol faz, por exemplo. Outro detalhe muito importante é o quanto que essa água vai te hidratar. Sério? Como assim, Sunaik? A água, ela pode te hidratar bem ou ela pode te hidratar menos. O que que isso significa? Quando você coloca, por exemplo, um íon de magneto na água, essa água, ela se torna uma água mais leve, porque eu mudo o cluster da água. A água, ela é formada por clusters. Então você tem clusters de 10, 11, 12, 16 moléculas, para vocês terem uma ideia. Quanto mais, quanto mais unidade de cluster, maior a molécula de água. Você imagina a sua célula que é bem menorzinha. Você precisa ter um cluster menor para ela poder permear dentro da célula. Então, quando você coloca um magneto na água, você muda o cluster. Essa água ela tem uma tensão superficial menor. Olha só que importante. Quando você diminui a tensão superficial da água, essa água ela fica uma água mais leve. Você imagina que você está de pé. As suas veias, os seus capilares, a água ela tem que ir contra a gravidade. Se for uma água que tem uma tensão superficial muito grande, ela se agarra e não te hidrata tão bem. Você fica mais desidratado. Agora, quando você toma uma água que é antioxidante e que tem uma tensão superficial leve, ela faz assim, ela consegue permear bem nos seus vasos, nos seus capilares. Isso faz toda a diferença. Você imagina você num cenário que você está fazendo atividade física e você precisa de uma hidratação melhor. Uma água, por exemplo, magnetizada faz toda a diferença. Ela melhora a acidez, porque ela, como ela doa elétrons, toda doença tem um componente de acidez no corpo. Toda doença. Toda doença tem um componente inflamatório no corpo. Então a gente tem que investigar. A água que a gente bebe pode nos ajudar a combater essas doenças ou pode a piorar essas doenças. Então, uma das melhores coisas que você pode fazer para melhorar doença, qualquer uma que você pensar na sua cabeça, diabetes, câncer, é, osteoporose, não interessa o nome da doença. Se você dá uma água de qualidade para essa pessoa, você já melhora em muita coisa. Só de você dar uma água de qualidade. Então isso é importante. Por isso que a água ela determina saúde ou doença. Esse é o propósito. E o detalhe, eu sei que a água que você toma faz toda a diferença. Hoje, a água no mundo, ela está acabando, a água doce. Por quê? Porque o restante da água do nosso planeta é água salgada. Se um dia houver uma terceira guerra mundial, ela não vai ser nem por ouro e nem por petróleo, ela vai ser por falta de água. Então, um conselho que eu dou para vocês aqui, se você for tomar banho, não fica lá debaixo do chuveiro meditando. Shhh. Não, não é para isso. Entrou no banheiro, tomou banho e saiu. Economize água, porque faz diferença, ela vai fazer falta. Às vezes ela não vai fazer falta para você, mas ela vai fazer falta para seus filhos. Então isso é importante. Só que você para pensar, né? Eu tô falando aqui para vocês sobre a água, que ela determina a saúde, ela determina a doença, a qualidade da água. Aí você fala assim, poxa vida, será que eu tô tão doente assim? Eu tô com isso, eu tô com aquilo? Às vezes, você não tá nem doente. Sabia disso? Às vezes, como o Dr. Batman Glide falava, você não está doente, você está com sede. É isso mesmo. Você acha que você está doente, mas você está com sede. Você está precisando melhorar a qualidade da água. Quando você faz isso, isso faz toda a diferença para a sua saúde. Só que você acha que para você estar com sede, você tem que estar com a boca desidratada, boca seca. Não, isso não é verdade. Você não precisa estar com a boca seca para estar desidratado. Porque à medida que você envelhece, infelizmente, é normal.
No centro do cérebro, aqui, a gente está o centro da fome e o centro da sede. É normal. Às vezes você acha que você está com fome, só que você está com sede. Mas só que você faz? Você está na sua casa, ansioso ou ansiosa, você vai lá na geladeira e quer comer alguma coisa. Você nunca pensa na água. Ou vou tomar 3 copos d'água. Não, você quer comer, ficar beliscando. Onde às vezes acaba até engordando também. Então, olha só. Isso é uma mentira. Boca seca não é sinal de desidratação. Você pode estar com a boca hidratada e estar desidratado. Então, isso é importante. Outra, você acha que à medida que você envelhece, a sua sensação de sede, ela muda. Se você pegar uma pessoa que é mais de idade, você vai ver o seguinte, que a pele daquela pessoa de mais idade, ela vai enrugando mais. Por que ela vai enrugando mais? Um dos motivos é a falta de água. Você pode ver que toda pessoa idosa tem dificuldade de beber água. A maioria de vocês aqui deve conhecer algum idoso ou tem algum parente que é mais idoso. É difícil beber água. Quase não bebe água. Então ele está desidratado. Então, ou seja, à medida que você envelhece, você também tem essa queda na vontade de beber água. Porque você acaba fazendo isso. Isso é muito importante a gente manter o nosso corpo hidratado. Para ter saúde, para ter mais energia. Quando você está desidratado, escuta isso. Escuta com carinho. Quando você está desidratado, você vai lá no banheiro, você faz xixi. O seu xixi ele está mais amarelo. Ou seja, você está desidratado. Quando você está desidratado, você pode perder o seu potencial de energia em 30%. 30% a menos quando você está desidratado. Agora eu pergunto para você, você fala assim, mas 30% não é muita coisa. Não é não? Tá bom. Você ganha R$ 2.000 de salário. Então você acha que eu tirar 30% do seu salário todo dia para mim? Todo mês para mim? 30% de 2.000 são R$ 600. Não é nada não? Faz diferença. Então, se hidratar faz toda a diferença. Mas eu esqueço de beber água, Sunaik. O que eu posso fazer? Simples. Você esquece de beber água? Então o que você faz? Você vai lá e toma 3, 4 copos de uma vez só. Pronto, você já fica hidratado por várias horas ali. Simples. Então, gente, se hidratar e tomar uma água de qualidade, sim, vai melhorar a sua saúde. Sim, você vai conseguir prevenir doenças tomando uma água de qualidade. Isso é importante. Então, lembre-se de quando você está desidratado, você pode ficar doente quando você está desidratado. E outra, quando você está desidratado, você começa a desidratar lá na sua célula. A sua célula é a primeira que sofre. Aí depois começa pelo interstício, para depois chegar no sangue. Como o sangue ele é mais precioso, ele é o último. Então você não pode ficar muito tempo sem beber água. E quando você está desidratado fazendo xixi amarelo, lembre-se de uma coisa: as suas células vão precisar de água. Elas vão ter que tirar água de algum lugar. E da onde elas vão tirar água? Lá das fezes do seu intestino grosso. Fez xixi amarelo? Você pode ter certeza que suas células estão bebendo água das suas fezes. Para você nunca mais esquecer de beber água. Isso é importante. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu bebo água. Aí você vai ver o xixi tá amarelo. Não, então você não bebe água. Se você beber água, só de você beber água, tá bem hidratado, você pode prevenir, escuta o que eu vou falar para vocês. Se você estiver bem hidratado, você pode prevenir em até 50% ter um infarto do miocárdio. Só de estar hidratado. Agora eu te pergunto, qual medicamento consegue prevenir em 50% um infarto do miocárdio? Eu não conheço nenhum. Só que você não bebe água. Você fica aí procurando coisa para comer, só que você está desidratado. Ou você está desidratado, você não sabe. Você não bebe água. Isso é importante. Concorda? Então, gente, faz toda diferença. Toda diferença. A água determina, sim, saúde e doença. Quando você está bem hidratado, olha só a diferença. Você consegue fazer as coisas melhor, a sua energia flui melhor. Isso faz toda a diferença. O seu sistema imunológico funciona melhor. Sério? Sério? Por que o sistema imune funciona melhor? É só você entender. O seu sistema imune, ele tem que produzir
peróxido de hidrogênio para poder matar as bactérias que ele entra em contato ali, vírus, essas coisas. O que é o peróxido de hidrogênio? É o H2O2. H2O2. Água. Sem água, o seu sistema imune não consegue produzir peróxido de hidrogênio para matar vírus e bactérias. Então você enfraquece seu sistema imune, estando desidratado. E a maioria dos brasileiros hoje em dia andam desidratados. Olha só o impacto que tem a água na saúde. E você acha que isso é brincadeira. Estou aqui para te alertar. Eu sou o sinal amarelo aqui para vocês. Ou vocês acordam para começar a tomar água de qualidade, ou a doença uma hora vai aparecer. Ou às vezes já apareceu. Depressão. A pessoa que está desidratada tem mais sintomas de depressão. Por quê? Porque você diminui a produção de serotonina. Serotonina vai virar melatonina depois. Melhora até seu sono. A serotonina é o hormônio do bem, é o hormônio, é o neurotransmissor do bem-estar. Você fica bem. Então é importante. A água, ela melhora o seu fluxo de energia, já falei isso para vocês. É um lubrificador mitocondrial, melhora as mitocôndrias. Você consegue aumentar em até 30% a sua energia, só de você tá hidratado. Então, gente, vocês acham que a água não é nada, mas água é 70% do nosso corpo. Ou vocês acordam para a vida e começam a tomar uma água boa, ou as doenças vão começar a aparecer. E a água hoje é o fator principal, é um dos fatores principais que está agravando as doenças hoje em dia, infelizmente. Porque está tudo contaminado. Dor nas costas. Pessoas às vezes que sofrem com dor nas costas, artrite, artrose. Às vezes está desidratado. Precisa beber água. A pessoa que tem crise de asma. Meu Deus, asma. Asma é como é que eu posso explicar para vocês? Quando você está desidratado, você aumenta no corpo, por exemplo, uma coisa chamada estamina. E a estamina é um problema quando ela está em demasia no corpo. Ela desencadeia processos inflamatórios, que leva a alergias alimentares. Ou seja, se você entra em contato com uma coisa, você tem estamina. Se você tem estamina, você tem crise de asma. Aí quando você tem crise de asma, olha só que interessante. Tudo que você parar para pensar, que está à sua volta, influencia influencia na sua saúde. Só que a água, por ser 70%, olha só que interessante, ela influencia em tudo. Influencia em tudo. Mas as pessoas não param para pensar nisso. Por quê? O nosso corpo, se a gente estudar o organismo como um todo, vocês vão ver que o nosso corpo ele tem uma parte que é elétrica. Tá. Tá aparecendo aqui? Ah, tá. Ele tem uma parte que é elétrica, que depende disso. O nosso corpo, ele tem uma parte fisiológica. O nosso corpo, ele tem uma parte que vem das bactérias, tá? Então, se a gente for pensar no corpo humano como um todo, 90% do nosso corpo é bactéria, do ponto de vista matemático. Só 10% é humano. Só que essas bactérias também, elas precisam de água. Quando a gente bebe água, a gente não joga água somente para o nosso corpo. Essas bactérias que estão no nosso intestino, elas também precisam de água para se lubrificar, para poder proliferar. Então, se você quer ter um intestino saudável, a qualidade da água que você bebe também é importante. Imagina aqui vocês, imagina na cabeça de vocês aqui, 70% do nosso corpo é água. Você imagina que o sangue é água, ok? E as células que estão no meio desse sangue são peixes. Você imagina quando você bebe uma água de qualidade, essa água está sempre se renovando, sempre se trocando. Essa água está sempre limpinha. Agora você imagina aquela pessoa que não bebe água direito, que bebe pouca água, está desidratado. Não tem uma troca de fluxo ali de água. O que acontece? Você começa a acumular detritos. Então você começa a ficar mais intoxicado. Quando você bebe uma água de qualidade, uma das coisas que ela proporciona é a desintoxicação do corpo.
Lembre-se que o nosso corpo, você, é um aquário ambulante. A gente é um aquário. A gente somos um aquário ambulante. Então, se você não cuidar da água do aquário, não adianta você tratar do peixe, que é a célula. Aí você fica dando remédio. Aí você fica tomando suplementinho, achando que vai resolver sua saúde. Só que você não cuidando da água, e o que adianta? Aí você toma aquele suplemento não chega na sua célula, porque você está intoxicado. Um monte de detrito ali no meio da célula, perto da célula ali. Porque você não está renovando a água. Lembre-se, renove a água. Alex Carrel ganhou o prêmio de medicina em 1912 por colocar um coração de embrião de galinha bater por 28 anos, porque ele trocava água todo dia ali do soro. Você não bebe água? Fala pra mim, que galinha que você conhece que viveu mais de 6 anos? Uma galinha vive 6 anos. Ele fez um coração de uma galinha bater por 28. Ele falou assim, pô, para. Ele cansou. Por 28 anos ele provou pro mundo que determina a saúde é o externo, não é o interno. Só que você não bebe água, aí você vai beber água, você bebe uma água de má qualidade. Então pense sempre nisso, tá? A medicina é assim. Somos um aquário ambulante. Só que não adianta você pensar só no soluto. Você tem que pensar no solvente também, que é a água. Como é que tá a qualidade da sua água? Você tá bebendo uma água de qualidade? A maioria das pessoas que chegam no meu consultório não bebe água direito, bebe qualquer água, acha que tá tudo bem. Não, eu bebo qualquer água. Acha que é tudo igual? Não é. 85% do seu cérebro é água. 94% do seu sangue é água. 87% do seu fígado é água. E aí? Qual que é a água que você bebe? Um idoso pode chegar em média a 50, entre 50 e 55% de água. Um recém-nascido chega a ser 90% de água. Pode ver que a pele do recém-nascido é muito mais bonita do que do idoso, né? Quem que não queria ter uma pele de um bebê? Concorda? Eu queria ter, mas não tem como, à medida que você envelhece. Só que quanto mais você mantém hidratado, menos ruga você vai ter. Isso eu posso te garantir. Só que a maioria não preocupa com isso. E aí você fica aí pensando nisso tudo. Então, além de você pensar na qualidade da água, você pensar na pureza da água, você pensar numa água que é antioxidante, você pensar numa água que tem uma tensão superficial mais leve, uma água que seja magnetizada, uma água que tenha uma condutividade boa, que tenha minerais nessa água, como cálcio, magnésio, que isso vai melhorar a condutividade da água, você melhora também o pH da água, você consegue alcalinizar mais. Então faz toda a diferença. Você pensa na qualidade da água que você bebe, começa a tomar uma água melhor, a sua saúde melhora, aí você começa também a trocar alimentação, começa a comer mais saudável, começa a praticar atividade física, coisa que boa parte de vocês, às vezes, hoje em dia ainda não faz. E não sei o que vocês estão esperando sentado aqui, que não começou a atividade física. Se você está em pleno século XXI e você não faz nenhuma atividade física, você precisa apanhar. Ah, mas não tem tempo. Não, não é que você não tem tempo, você não tem prioridade. Ah, não tem tempo, tem que trabalhar, tem que fazer isso. Ah, é? É simples. Quer ver como é que a gente arruma um tempo para você? Pensa na pessoa que você mais ama no mundo. Pensou? Tá bom, então. Alguém te liga de noite e fala para você assim: eu tô com aquela pessoa que você mais ama no mundo, aqui comigo, no porta-mala do meu carro. Eu preciso que você, para você salvar essa pessoa, você vai ter que fazer atividade física 2 horas por dia por 365 dias no ano, sem falhar. Senão você nunca mais vai ver essa pessoa na sua vida. O que você vai fazer? Você vai falar que não tem tempo? Ah, não tem tempo. Mentira. Agora você arrumou uma prioridade. Então, arruma a sua prioridade. Beba uma água de qualidade. Se alimente bem. Faça atividade física. Durma bem. É assim que você vai ter saúde. Tudo tem um preço. Não tem nada que é de graça, gente. Tem sacrifício que você tem que fazer. Hoje em dia você tem tudo na mão. Você tem tecnologia para você fazer muita coisa. Você tem supermercado que fornece alimento. Antigamente você tinha que plantar, você tinha que plantar, você tinha que colher,
Você tinha que matar o porco, você tinha que matar a vaca. Hoje você não precisa disso mais. A gente tem tanta mordomia e vocês não fazem. E aí? Tem tudo um conjunto para ter saúde. Então, se vocês não começar a olhar o ambiente de vocês, não tem como. Então, tem que ter esforço. Tem que ter uma força de vontade aí e começar a fazer as coisas. Beber água de boa, entendeu? Você fazer atividade física, você se alimentar bem, dormir bem, controlar seu estresse, tirar um pouco de lazer para vocês. Então, tudo isso proporciona saúde. Por isso que a água determina doença ou saúde, porque ela é 70% do nosso corpo. E você não prioriza a qualidade da sua água. É simples você entender. E, para finalizar aqui, eu vou deixar uma frase aqui para vocês. Muito importante. Toda água não é criada igual. E é a estrutura da água dentro do nosso corpo que determina, em última instância, saúde ou doença. Nossa saúde, ela pode ser melhorada através da melhoria da qualidade da nossa água. E doenças podem realmente ser tratadas com água. Isso é importante você entender. Porque ninguém pensa na água. Poucas pessoas pensam. E eu tô aqui para alertar vocês que realmente a água que você bebe faz toda a diferença. Muda a saúde de qualquer pessoa que você der uma água. Lembrando, recapitulando, qualquer doença, se você der uma água de qualidade para essa pessoa, ela vai ter melhoras. Só de você hidratar bem. Ok? Vou passar a palavra aqui para a Lu, tá? Que ela vai colocar um depoimento de uma pessoa que faz uso de água de qualidade, o tanto que ela melhorou. Né, Lu? Maravilha, Sunaik, ó, espetacular sua palestra, né? A gente aprendeu muito, né? A gente viu aqui que a gente precisa se mexer e realmente Sim, fazer essa mudança na vida, né? Muito com obrigada. certeza. Eu Nada. quero chamar aqui a Laurivone, né? Laurivone está aí com a mãozinha levantada. O suporte vai destacar ela aqui para a gente. Bem-vinda, Laura, bem-vinda. Né? A Laura Ivone, ela decidiu fazer essa mudança na vida, né? Sim. Ela conheceu o nosso projeto e começou a fazer uso da água. Conta pra gente aqui brevemente, Laura, as melhoras que você teve na sua saúde. Ok, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, como que mudou, né? Eu, como enfermeira, instrumentadora cirúrgica, a gente vê toda hora as pessoas adoecendo e vê que as pessoas não bebem água, como o doutor Sunaik mencionou, né? Aí o que me levou a fazer uso do projeto de problemas estomacais, gastrite, refluxo, duodenite, esofagite, e estava com uma bactéria H. pylori, que se ela permanece muito tempo no estômago, ela gera um câncer. Quando eu recebi, eu sabia que eu ia tomar um coquetel bem forte de antibiótico. E eu não queria tomar esse medicamento. Como de fato não tomei. Sabia o quanto ele iria me prejudicar, essa quantidade de antibiótico. Daí eu fui para casa de uma colega e quando eu chego lá, o que, que eu encontro? A água magnetizada, o silocimol e o top H+. Aí ela me incentivou a tomar essa água e ela falou: oh, você vai melhorar. Toma que você vai melhorar. Eu digo: mas eu já bebo água. Essa água é diferente. Comecei a tomar, resumindo. Terceiro dia, começou a diminuir a azia. Começou a diminuir o que refluía do meu estômago, líquido para a garganta, e eu ficava sufocada. Eu consultei vários médicos e ele disse: olha, eu não entendo o que você tem. Para resolver, você anda com uma seringa. Dentro dessa seringa, você usa uma substância chamada atropina. Quando você tiver a crise, você injeta na coxa. Eu digo: doutor, eu vou viver desse jeito. Eu sei que descobri o projeto. Comecei a fazer uso, Lu, e doutor Sunaik e os demais. E daí eu fui melhorando. Gente, esse negócio realmente faz efeito, dá resultado. E aí fui tomando, e quando passou os dias, parou de refluir, parou a azia, voltei a comer normal, que antes eu estava comendo apenas alimento pastoso para ver se melhorava. Tudo que eu comia, meia barriga ficava distendida, dava diarreia ou privava.
Eu digo, gente, que situação. Eu sei que quando eu passei a usar o projeto, isso foi melhorando, melhorando, diminuindo. E detalhe, eu fiz uma tomografia que eu tinha 14 cálculo renal. Como eles eram pequenos, não fazia cirurgia. Quando eu usei o projeto, eu fui eliminando esses cálculos no xixi. Maravilha! Olha só, gente, quanta mudança por decidir tomar uma água de qualidade. Agora, eu queria que o Dr. Sunaik explicasse aqui brevemente por que que a água corrigida pelo Silosimol teve essa melhora na Laura Ivone. Bom, importante a gente entender isso aqui, tá? Primeiro ponto, ela melhorou muita coisa, tá? Se a gente melhorar, a gente entender o mecanismo fisiológico que a água atua, ela vai ver que quando você hidrata, você tem uma água que melhora a hidratação, você tem uma água, por exemplo, tratada magneticamente, você mudou o cluster da água, você melhora a hidratação, então ela flui melhor. Então ela chega em lugar que não consegue, a outra água não conseguiria chegar normalmente, em condições normais. Segundo, quando você melhora a qualidade da água, por exemplo, você toma uma água pelo silosimol, que colocam íons de magnésio, íons de cálcio na água, a água fica magnetizada, você estruturalmente você melhora um pouco do pH da água. Essa água ela fica com um pH de 7,5, 8, mais ou menos. O que que acontece quando você bebe uma água que seja alcalina? Quando ela bate no seu estômago, primeiro passo, por ser uma água alcalina, o corpo vai ter que quebrar aquela alcalinidade, porque você não vai absorver aquela água alcalina. Então, o que que o corpo vai fazer? Ele vai ter que produzir ácido clorídrico. Quando eu produzo ácido clorídrico, eu melhoro digestão, eu melhoro refluxo, eu melhoro um monte de coisa. Então, é muito simples de vocês entenderem. Por isso que a maioria das pessoas. Por que que a água melhora a saúde? Quando você toma uma água de qualidade, ela atua na causa. É isso que acontece. Então, eu Claro. pego muito paciente que tem, às vezes, gastrite, ou às vezes tem refluxo, come alguma coisa e volta, eu dou uma água para ele beber de qualidade e ele melhora isso. Por quê? Porque eu faço com que ele produza mais ácido clorídrico. Falta de produção de ácido clorídrico leva a refluxo, leva a gastrite, infelizmente. E à medida que a gente envelhece, a gente tem essa queda na produção de ácido. Então, quando você toma uma água de qualidade, você induz o corpo a produzir um pouco mais de ácido, onde melhora todos esses sintomas. Olha só que importante. Por isso que a Uhum. água determina saúde e doença. E a maioria das pessoas não pensa na água, né? Então, isso aqui é importante. Ela melhorou e muito. Parabéns. Show de bola. Muito obrigada, Sunaik, pelas De suas nada. explicações, pela palestra que foi maravilhosa, viu? Obrigada mesmo. Disponha.